A conversa agora é com José Renato Penelope Júnior. José Renato é um morador de Wuhan, na China, já há 10 anos. Mas nesse isolamento, nesse momento, ele está na Bielorrússia, que é um dos 4 países que negam a existência de uma pandemia. Negam em termos, porque algumas medidas foram tomadas. Zé Renato, conta como foi essa sua ida para a Bielorrússia, que você não ficou em Wuhan, conseguiu sair no último suspiro de Wuhan e agora está aí nesse país. Exato. O que aconteceu foi, primeiro, obrigado pela oportunidade, espero poder estar contribuindo de alguma forma, levando informação do que está acontecendo na Bielorrússia. A minha situação em Wuhan foi uma situação um pouco atípica. Eu estava de férias e, voltando das férias, eu passei pela Bielorrússia, fui para Moscou e aí minha namorada já me pedia para não retornar. A gente acompanhava as notícias ali até o dia 15 de que a situação estava ficando complicada em Wuhan. Então eu volto para Wuhan, chego no dia 16, já chego preparado. E quando me dou conta, pego uma cidade que ainda está na expectativa para ver o que está acontecendo. Então, eu cumpro a minha agenda de trabalho quanto antes, marco uma passagem e saio no último momento ali. Meu voo foi do dia 22 para o dia 23 de janeiro, às 3h30 da madrugada. E saiu 2h30 da madrugada, saiu o anúncio de fechamento da cidade, que fechava às 10 horas da manhã. Então, nosso voo foi até retardado um pouco, eles atrasaram, seguraram, pediram autorização, nos liberaram, eu voei para o Camboja. E não fiquei muito no Camboja até pela questão de que já havia notícia de que a doença estava esparramando para o Japão e para outros países. O Vietnã já tinha alguns casos. Então, optei em retornar para a Rússia e vir para a Bielorrússia para ficar junto com a família da minha namorada. A Bielorrússia é um dos negacionistas da pandemia. Exato. Como está hoje o país? Como que estão enfrentando nessa coisa de não tem, mas tem? Como que está sendo o enfrentamento aí? Então, o enfrentamento aqui ainda está assim, está sendo uma opção pessoal não declarada das pessoas. O governo ele anuncia, ele vem com manifestações públicas dizendo que não há risco, de que não há um vírus, que é algo irrelevante. Mas, por exemplo, nós temos aqui cristãos ortodoxos e católicos. E por 2 finais de semana seguidos houve as Páscoas. Então, nesses finais de semana que houveram Páscoa, o governo anunciou, olha, para evitar qualquer perigo, faz a missa do lado de fora da igreja. Então, assim, você nota que há um cuidado, mas não há uma... Sabe, tá aquele só primórdio ao mesmo tempo. Então, age, mas não age. Então, existe um medo, mas o governo segue tomando algumas precauções de anunciar que realmente é uma pandemia, que há um risco. E assim tem seguido, né? Então você nota algumas pessoas usando máscara, outras não. Muita gente indo embora para suas dátias, né? Que eles chamam, que são essas casas de campo, e ficando isolado no campo. A gente conversou um pouquinho e você falou da questão geopolítica. Por que Bielorrússia está com esse negacionismo? É por conta da relação com a Rússia. Dá esse cenário. Ótimo. Bem, então, é bem interessante, porque esse é um cenário herdado pelo final da União Soviética. Ali em 94, ainda no período Boris Yeltsin, já o presidente atual aqui da Bielorrússia, né, que já está no poder desde 94, eles começam a fazer um acordo de unificação da Bielorrússia e da Rússia. Então, existe um acordo de comum fronteira. Então, se você entra pela Bielorrússia, você entra pela Rússia, é o mesmo carimbo no passaporte desde aquele período. Então, eles vêm uma cooperação econômica muito grande. E a Bielorrússia sempre serviu de, que eles chamam de buffer zone, essa zona de separação entre a Europa e Moscou. E nesse contexto, aos longos dos 25 anos, eles vêm providenciando e construindo uma política de anexação, de unificação. E como todo mundo está acompanhando, desde 2019, o Putin entrou num período em que, como presidente da Rússia, ele já não se pode reeleger pelo processo democrático da Constituição presente. Então, para poder voltar ao poder e se manter por mais tempo, ele está tentando acelerar esse processo de unificação entre a Bielorrússia e a Rússia. Então, isso cria um novo ente federativo, e nisso abriria a possibilidade de uma nova eleição e até novas reeleições do
Putin. Mas, quando veio uma pressão de Moscou agora no começo do ano sobre o líder local, ele se recusou, e com essa recusa começou um certo processo de ruptura econômica. E esse cisma econômico provocou a reação dele de não poder fechar a economia e proteger a população. Caso contrário, isso acirra e fortalece a oposição que é de fora, né? Então, tem muitas pessoas no exterior que fazem oposição ao governo. Então, para não armar esse povo criando um caos na população, ou criar um certo incômodo econômico, ele acabou mantendo todo mundo trabalhando, circulando e negando o corona. Você disse que está sendo mais uma opção pessoal. Então, a pessoa que considera que existe a pandemia e vai se proteger, como que fica isso? Porque se a economia não foi fechada, não existe uma rede de proteção para o trabalhador que não vai ao trabalho. Como que fica essa relação aí? As pessoas se protegem, mas como? Então, a proteção está bem limitada. Foi como eu te falei, quem está podendo, é muito comum desde o período soviético, as pessoas terem uma casa de campo onde elas produzem alimento para sustento próprio. Então, quem tem essas casas está indo embora, está ficando no campo. Quem está ficando na cidade está evitando circulação e usando máscara. Mas, na maioria da população, as pessoas estão levando vida normal, sem máscara, indo para o supermercado, indo para o shopping. Então, você sente ainda um movimento comum. Eu sinto, às vezes, quando eu tenho que passar em algum lugar que tem mais pessoas, que alguém me vê de máscara, todo mundo comenta. Eu já estou umas 2 semanas fora da cidade, então não tem como dar precisão, mas nesse período eu tenho visto essa reação. O vírus começa aqui, ali no comecinho, no finalzinho, na verdade, de fevereiro, foi 27 de fevereiro, mais ou menos, um estudante iraniano vindo pelo Azerbaijão, ele chega, então foi o primeiro caso. Mas os demais casos, eles vêm quase todos da Itália, ou da Polônia, ou da Alemanha, porque é muito comum pessoas no país todo aqui estar trabalhando na Europa. A fronteira aqui é muito permeável. E essas pessoas já estão trazendo essa notícia desde então. E a doença vem entrando. Tanto que o grande fluxo central da doença veio pela Itália. Veio por um grupo de designers e pessoas que trabalham com tecidos e roupas. Então, existe essa comunicação do que está acontecendo na Europa e aqui. Então, a população mais conectada à Europa está se protegendo mais. As pessoas que vivem mais da economia local, da indústria petrolífera ou uma coisa mais estatal, esses estão tendo que manter mais a aparência frente ao governo e ir para o trabalho e não expor tanta preocupação. Isso tem sido uma vulnerabilidade. Você chegou a comentar que tem muitas senhoras na faixa dos 50 anos que trabalham como enfermeira na Itália. Isso. Isso No é, norte da Itália. isso é uma coisa Então, comum? isso aqui é muito comum, já eu acho que vai quase uma década. Senhoras na faixa dos 50 aos 60 anos de idade estarem trabalhando no norte da Itália como enfermeiras. Então, foi até um dos primeiros avisos, quando foi até na época que eu acabei chegando aqui na Bielorrússia, um grupo grande, porque a Itália começou como uma proibição e uma expulsão de estrangeiros para evitar que essas pessoas se contaminassem, viessem a ter problema dentro do país e sobrecarregasse o sistema de saúde. Então, essas pessoas acabaram tendo que sair da Itália e vindo. No que elas vêm, elas já vêm trazendo a notícia. E já vêm trazendo a preocupação e algumas até trazendo o vírus. Então, o vírus vem também por esse processo, né? De relação, de fluxo de pessoas. Agora, como que está a notificação? A subnotificação, pelo jeito, está gritando, né? Subnotificação. Isso é claro. É, eu estava até comentando contigo anteriormente. Aqui é uma região que sofreu muito no período do Chernobyl, por causa daquele período quando teve o acidente em Chernobyl. A fumaça ela se dispersou praticamente sobre a Bielorrússia. E recentemente está tendo até um incêndio ali na floresta ao redor de Chernobyl, mas do lado ucraniano. Então o povo aqui tem uma tradição de não esperar muita notícia do governo para agir. E eu acho que tem, de certa forma, repercutido nesse momento. As pessoas olham para os números do corona sempre com muita desconfiança, com muita incredulidade, e eles duvidam muito que os números de mortes... Por exemplo, a região de Grodno, que é uma das províncias, e a capital é Grodno, tem um respirador para toda a região, e são várias cidades. Então, assim, não é o suficiente para proteger 60 pessoas, 50, 10 pessoas, entendeu? Então, realmente, acredita-se que há uma subnotificação do número de mortos e do número de contaminados, mas também o número de exames
não é proporcional, então é muito difícil. Então, as pessoas têm acesso à internet, as pessoas têm acesso à informação diária, atualizações diárias. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde veio para a Bielorrússia para fazer uma supervisão, para entender o que estava acontecendo aqui, o governo permitiu a entrada deles. E desde então, o número de casos vem sido notificados em um volume superior do que era notificado anteriormente. Então, você comentou, fica aí são a dúvida. 700 casos diários atualmente que eles notificam. Não, já estão em torno de 700 casos diários, mais ou menos, no país todo. Agora estamos em torno de 8.000 casos oficialmente, né? Então, e 60 você vê mortos. que... Isso, 60 mortos, né? 27 aqui na região onde eu estou. Então, assim, tá... O grande foco ainda está na fronteira norte ali com a Rússia, né? Para cima de Minsk, a província acima de Minsk. Então, ali é onde está a grande concentração, por onde a doença acabou entrando e se alocando de forma mais forte. Então, ali que está a grande preocupação. Mas aqui nas regiões que fazem a região de Grodno é uma região de fronteira com a Polônia, Estônia e Lituânia. Então, não, Letônia e Lituânia. Então, essas duas fronteiras também estão fechadas desde comecinho ali de fevereiro, meado de fevereiro, fecharam as fronteiras. Então, aqui nas fronteiras o pessoal está mais, sabe, com maior precaução, mais atento, mas há muito descuido, há muita, sabe, o problema aqui está sério, está feio, e é difícil entender e ouvir e ver notícias, sabe, não está sendo notificado. E com a abertura gradual de Wuhan, você pretende voltar para a China? Você acha que você consegue voltar para a China ou você vai acabar sendo ali na Bielorrússia? Aliás, a minha estada aqui, eu tenho até que agradecer a relação diplomática, apesar de nossa relação diplomática ser uma piada no Brasil, digo nos últimos anos, mas tradicionalmente nós temos uma enorme tradição aí diplomática e isso me permitiu prolongar meu visto aqui. Nós brasileiros, quando vêm para a Rússia ou para a Bielorrússia, nós temos 90 dias de estada, né, durante o ano. E por conta do corona, estenderam o dobro. Então, a gente tem permissão de ficar até 180 dias. Então, agora, na quarta-feira, eu tive meu visto renovado e só foi renovado porque a minha expectativa era no dia 12 ter voltado para o Wuhan, que o Wuhan reabriu no dia 8. Então, minha ideia era estar voltando no dia 12 para voltar ao trabalho, voltar à minha vida normal. Mas a China, no dia 26 de maio, isso, no dia 26 de maio, agora foi abril, maio, isso. Não, março, março. Foi, então, dia 26 de março, a China fechou toda a sua fronteira internacional. Então, nenhum estrangeiro está podendo voltar para a China no momento. Porque os casos reportados lá agora são os que vêm de fora mesmo. Exato. Então, isso é uma discussão que está acontecendo, né? Porque existe uma previsão de uma segunda onda. Essa segunda onda ela pode vir por assintomáticos ou por essa comunicação entre povos, né? Que vamos supor, como há um grande volume de estudantes chineses, por exemplo, são mais de 350 mil estudantes chineses nos Estados Unidos, os Estados Unidos está tendo uma infecção generalizada muito complicada, esse fluxo de pessoas pode trazer a doença e acabar o vírus nunca se extinguindo, só se realimentando. Uhum. Então, para evitar esse contágio dessa relação, a China preferiu fechar suas fronteiras. Para entender se essa infecção estava vindo dos assintomáticos internos ou estava vindo de fora. Então, eliminou a hipótese das pessoas que estão vindo de fora, tanto com estrangeiros ou com as pessoas que estão morando fora. E aí parece que, internamente, ainda há o risco dos assintomáticos, das pessoas que não manifestam o vírus, estarem ainda transmitindo a doença. Então, agora a luta é conseguir descobrir quem tem a doença e não manifesta e continua contaminando, para poder combater a possibilidade de uma segunda onda, né? Essa é a discussão que está rolando dentro da China. Por isso, até as pessoas estão com... O crédito social tem servido, de certa forma, de uma forma muito efetiva dentro da China, porque as pessoas elas têm um QR Code que elas usam no Difubal ou no WeChat, e através dali elas mantêm atualizado o seu percurso diário. Então, se ela entra num lugar onde teve novos casos de infecção, ela entra numa zona amarela, ela passa a ter um código amarelo. Se ela está sempre circulando em região onde não teve infecção, ela está sempre no verde. Agora, se ela entrou ou ela foi para um lugar onde está tendo muita gente infectada, então há o risco dessa pessoa estar infectada, ela fica com código vermelho. Porque as pessoas podem pegar a doença mais de uma vez, né? Então ainda tem esse risco. Então essa rede social, esse crédito social tem sido, de certa forma,
para fazer a manutenção e o controle da dispersão dessa doença dentro da China. Então, tem sido um instrumento importante o telefone. Então, a probabilidade de voltar está mais próxima. Sim, existe uma previsão, existe uma discussão de que até novembro possa ocorrer uma segunda onda, mas a questão é estar lutando e estar trabalhando para evitar que isso aconteça. Tanto que a previsão é que não se abra as fronteiras da China para estrangeiros retornarem até o final do ano, mas ainda é uma previsão, não tem nada muito certo, né? Ainda existe uma janela agora em maio, vai ser feita uma revisão, e em setembro tem uma segunda revisão para ser feita. Aí, com base nesses dados, mas na visão mais pessimista é retorno em janeiro, infelizmente. Zé Renato, muito obrigada. Foi um prazer, Foi Vilso. muito boa a conversa e a gente volta a conversar. Eu que agradeço. Espero que a gente possa ter essa oportunidade novamente. Obrigado aí pela informação, pelo acesso também, poder compartilhar o conhecimento que eu estou tendo aqui. Espero que o povo acorde, fique em casa, se proteja, porque quanto mais a gente combater agora, menos problema vem no futuro e mais rápido a gente resolve essa situação. É verdade. E você se cuide. Obrigado, você também, hein? Tchau. Tchau. Prazer. Tchau.